Olá a todos e todas, meu nome é Diego Miller, sou professor de português e também estudante de idiomas. E seguindo nossa série de futuro do subjuntivo, hoje vamos enfocar na parte gramatical, na parte de estrutura verbal, como se conjuga um verbo, ok? Mas antes disso eu peço que por favor se inscreva no canal, suscríbase no canal, deje su like, active a campanita de notificação. Te demora 3 segundos haciendo. No te demora nada, no te cuesta nada, pero para mí es muy importante saber que estás acá conmigo. Para mí es un incentivo para que yo siga enseñándoles portugués, para que ustedes puedan seguir creciendo como hablantes de língua portuguesa. Então seguimos com a nossa vida, futuro do subjuntivo, retomando um pouquinho da teoria. É aquele tempo verbal que nós falamos de possibilidades futuras, talvez prováveis, ok? Como por exemplo, quando eu aprender português, eu vou ao Brasil. Quando eu falar português, eu vou a Portugal. Se eu trabalhar duro, eu vou comprar uma casa. Se eu estudar, eu vou passar na prova. Ok? Então, basicamente é essa a ideia. Para a gente voltar um pouquinho na teoria, eu recomendo que você assista o vídeo anterior que eu subi, explicando a teoria, como se utiliza, porque aqui vamos enfocar basicamente na conjugação dos verbos. Quando nós falamos de futuro de subjuntivo, nós falamos sempre de um começo e um final, certo? Uma ideia e uma conclusão. Então, essa primeira ideia, que é o que vai acompanhar de um quando, vai acompanhado de um se, vai acompanhado de um enquanto. Então, essa conjugação é a futuro de subjuntivo. A conjugação do futuro de subjuntivo, ele parte da ideia do verbo no infinitivo, quando são verbos regulares. Ele parte da ideia do verbo no infinitivo. Por exemplo, quando eu falar português, eu vou ao Brasil. Cuidado, não é quando eu fale português, é quando eu falar. Se eu falar português, eu vou ao Brasil. Não é se eu falo, é se eu falar português. Ok? Então, basicamente, a conjugação seria a seguinte. Quando eu falar, quando você falar, quando ele ou ela falar, quando nós falarmos, quando vocês falarem e quando eles ou elas falarem. A conjugação é muito simples. Essa é a mesma regra para todos os verbos regulares, terminados em ar, terminados em er e terminados em e. Por exemplo, quando eu comer, quando você comer, quando ele ou ela comer, quando nós comermos, quando vocês comerem e quando eles ou elas comerem. Simples, é simplesmente acrescentar um mos na conjugação de nós e acrescentar em na conjugação de vocês, eles ou elas. Não tem segredo. Para os verbos com ir é a mesma coisa. Quando eu abrir, quando você abrir, quando ele ou ela abrir, quando nós abrirmos, quando vocês abrirem e quando eles ou elas abrirem. Muito simples, ok? Essas regras servem para todos os verbos terminados com ar, er ou ir que sejam regulares, ok? Somente verbos regulares, ok? Vamos dar um exemplo para cada um. Quando nós comermos comida brasileira, nós vamos amar. Quando nós abrirmos a porta, eles vão entrar. Quando elas abrirem a porta, nós vamos entrar, ok? Quando o mercado abrir a porta, nós vamos comprar. Como se complementa o futuro subjuntivo? Nós utilizamos o futuro simples, o futuro composto, que seria o futuro do presente e o futuro imediato, e o presente. Se você quer aprender um pouco mais sobre o futuro, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo um vídeo que eu tenho falando sobre futuro e falando sobre presente simples, que são temas muito fáceis e que vocês podem retomar para falar em futuro subjuntivo. E agora, como seriam os verbos irregulares? Os verbos irregulares seria da seguinte maneira. Para nós pensarmos nos verbos irregulares, nós temos que pensar no pretérito perfeito, no passado. Para você encontrar os verbos irregulares, você precisa pensar no pretérito perfeito, ok? Para você encontrar o verbo, você precisa pensar na terceira pessoa do plural, que seria vocês, eles ou elas, qualquer um deles, ok? Vamos colocar aqui eles, para a gente pensar, seria quando eu
Ok? E daí a gente já parte para todo lado. Pegamos, por exemplo, um verbo, o verbo ser. Como seria o verbo ser no pretérito perfeito para eles? Eles foram. Não? Eles foram. Eles foram. Eles foram. Eles foram, não? O que você faz? Você elimina tudo que está depois da letra R, que seria A, M. E você forma o quando eu for. E a partir daí você já tem a conjugação do verbo ser no futuro subjuntivo. Quando eu for, quando você for, quando ele ou ela for, quando nós formos, quando vocês forem, quando eles ou elas forem. Por exemplo, quando eu for ao Brasil, eu vou falar português. Esse seria do verbo ir, mas do verbo ser. Quando eu for presidente do Brasil, eu vou declarar o Dia da Língua Portuguesa. Já existe o dia, mas basicamente essa ideia. Quando eu for feliz, eu vou cantar uma canção. Quando eu for presidente do Grêmio, eu vou pensar em muitos benefícios. Não sei, não importa. Ok? Mas basicamente essa é a ideia. Ok? Vamos pensar em outro verbo. O verbo poder. Um exemplo. Poder. No pretérito perfeito, para ele seria eles puderam. Eles puderam. Então, eliminamos a M e vai ficar puder. Quando eu puder. Esse seria a conjugação do futuro do subjuntivo para o verbo poder. Ok? Quando eu puder, eu te pago. Ok? Quando eu puder viajar ao Brasil, eu vou poder falar com meus amigos. Quando eu puder. Nunca é quando eu possa. E também nunca é quando eu posso. Quando eu puder. Vamos pensar no verbo ter. Ter no pretérito perfeito seria eles tiveram. Eles tiveram. Então você elimina a M e fica tiver. Então o futuro subjuntivo de poder, de ter seria quando eu tiver. Quando eu tiver, quando você tiver, quando ele ou ela tiver, quando nós tivermos. Quando nós tivermos dinheiro, nós vamos ao México. Quando você tiver dinheiro, você vai à Argentina. E por aí vai. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro. Basicamente, não é nunca quando eu ter um carro, não é quando eu tenha um carro, não é quando eu tenho um carro. Quando eu tiver um carro, eu vou viajar. Quando eu tiver dinheiro, quando nós tivermos dinheiro. Então, a partir dessa palavra, você acrescenta as regras. Quando eu tiver, quando você ela tiver, quando nós tivermos, quando vocês tiverem, quando eles ou elas tiverem. E nós podemos pensar em outros verbos irregulares. Por exemplo, verbo trazer. Trouxeram. Ok? Eliminamos a M, ficaria trouxeram. Fazer. Fizeram. Eles fizeram. Então elimina a M e fica trouxer e fizeram. E aí tem uma lista de verbos irregulares, ok? Pode ser estar, ter, ir, vir, ver, ok? Enfim, já vou deixar vocês aí pesquisarem. Mas basicamente essas são as conjugações do futuro do subjuntivo dos verbos irregulares. É assim que se encontra. Muitas graças a todos. Espero que les haya ajudado um pouquinho com o futuro subjuntivo em português. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!